Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Vasco contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro às 9h30 da noite em São Januário. E nesse vídeo vocês vão ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. E o treinador Felipe vai fazer mudanças no time titular. E a entrada do Leandrinho e também do Ryan podem ser as novidades no time de hoje do Vasco da Gama. Os ingressos são completamente lotados, mais uma vez a torcida do Vasco mostrando a sua força e seu apoio. E a arbitragem para a partida também já está definida. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias para o jogo de logo mais. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e compartilhar para seus amigos vascaínos que gostam de conteúdo de Vasco, tá beleza? Então agora vamos para as informações, tem informações importantes para a gente falar aqui. Vamos lá. Vasco contra o Atlético Goianiense, veja as prováveis escalações de onde assistir o jogo pelo Brasileirão. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro prossegue neste sábado e o Vasco da Gama entra em campo em São Januário, no Rio de Janeiro. O adversário do Cruz Maltino será o Atlético Goianiense, lanterna e já matematicamente rebaixado para a Série B em 2025. A bola vai rolar a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília, onde você pode assistir a partida. A partida vai ser transmitida no Sport TV e também no Premier. São canais fechados, então você tem que pagar para assistir, tá ok? Infelizmente, vai passar nesses canais fechados aí, não vai ter nenhum canal aberto transmitindo a partida. Com 43 pontos e a 11ª colocação na tabela, o Vasco vem de 4 derrotas seguidas na competição. A sequência resultou na demissão do técnico Rafael Paiva e o time passou às mãos do maestro Felipe. Aos 47 anos, o ídolo do clube assumirá internamente nas 3 rodadas restantes na temporada e iniciará o planejamento do elenco para o ano que vem. Felipe, que se juntou à gestão do Vasco comandada pelo ex-companheiro Pedrinho, assumiu o cargo de diretor técnico da SAF do Vasco da Gama e em junho deste ano, como treinador, iniciou a carreira em 2017 no Tigres do Brasil. E tem passagem por Bangu, Confiança e também Volta Redonda. Conhecido por incentivar os atletas da base, Felipe deve fazer algumas mudanças na equipe para seu jogo de estreia. O zagueiro Luiz Gustavo, o lateral Leandrinho e também o atacante Ryan devem figurar o time titular. Com seu destino selado no Brasileirão, o Atlético Goianiense aproveita as últimas rodadas para organizar a casa visão da próxima temporada. O técnico Anderson Gomes contará com a volta do meia Shailon, que cumpriu suspensão na derrota para o Palmeiras no último sábado. No primeiro turno, jogando em Goiânia, o Vasco venceu por 1-0 com gol de David. A ficha técnica, Vasco contra o Atlético Goianiense, local para você assistir a partida vai ser lá no São Januário, onde vai acontecer a partida. Data, dia 30, sábado, às 9h30 da noite. Horário muito tarde, né? Horário muito ruim para assistir a partida até dentro de casa, né? Apesar que no dia seguinte é domingo, então fica mais tranquilo, mas é um horário muito chato mesmo pro pessoal que vai pro estádio, vai voltar, vai chegar em casa 1, 2 horas da manhã, né? A arbitragem, que é muito interessante a gente falar. Lucas Paulo Torezin, tá? Do Paraná. Eu particularmente não conheço o árbitro. Se a gente não conhece, vamos entrar no censo aqui, se a gente não conhece o árbitro, é porque talvez ele não prejudicou o Vasco, porque todos os árbitros prejudicou o Vasco, a gente lembra a figura, né, do árbitro. Eu não lembro particularmente, pelo menos desse nome, tá? Os assistentes, Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná também, e Fernanda Nandrea Gomes Antunes, de Minas Gerais. O VAR, que é algo que ali que dá muita polêmica nas partidas, é Adriano de Assis Miranda, de São Paulo, ok? A escalação do Vasco, segundo Gazeta Esportiva, é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique lateral direita, dupla de zaga, João Vitor e Luiz Gustavo. Então Felipe vai mudar a zaga. Ele vai tirar o Léo Pelé e o Maicon e vai colocar o menino Luiz Gustavo, dar oportunidade para o jogador. Eu lembro que o Rafael Paiva, em uma coletiva, ele tinha falado sobre o Luiz Gustavo, que é um zagueiro muito promissor do Vasco, só que ele não queria queimar o jogador, né? Então colocar nas partidas lá que eram decisivas do Vasco, etc. Até concordo com ele. E aí agora o Felipe vai colocar o Luiz Gustavo como titular. Na minha opinião, cara, tá de bom tamanho. O jogador vai pegar um ritmo ali do como é o futebol profissional, né? Ele que nunca jogou no profissional, vai ser provavelmente a estreia dele, então ele vai estar nervoso, ele pode errar um passo ou outro. Espero que a torcida não vai e entenda, tá? Porque é um jogador da base e é muito promissor. É um zagueiro que pode render muitos frutos financeiramente, futuramente, tá? Então acho que é mais ou menos isso.
E aí, cara, você também deixar o Léo Pelé, que não é um zagueiro tão novo, você colocar o Maicon, um zagueiro que parece estar com uma geladeira nas costas, pra marcar os outros jogadores, é melhor você colocar o menino Luiz Gustavo, que ele vai pegando ritmo no profissional e ano que vem pode se tornar uma peça importante, como se tornou o Vitor Mendes, se eu não me engano, lá no Palmeiras, né? Eles deram oportunidade pro moleque, o moleque jogou bem e hoje em dia é titular no lugar do Gustavo Gomes. Então é importante a gente saber sobre isso, talvez o Michael também vai sair ano que vem, o Léo provavelmente também, enfim, tá? Então é mais ou menos isso. E aí, lateral esquerdo, Lucas Piton, dupla de volante, o Gumori, Matheus Carvalho e o Leandrinho adiantado, tá? E aí, provavelmente, o Vasco vai jogar no 4-4-2. Segundo essa escalação aqui, é 4-4-2. Por quê? É o seguinte, o Gumora ali, né, um pouquinho mais recuado, vamos dizer, um volante de marcação. E aí vai o Matheus Carvalho e o Leandrinho um pouquinho mais adiantado. E aí, lá na frente, o Coutinho como meio campista para arrumar ali o ataque do Vasco. E dos dois atacantes, né, que é o Ryan e o Verratti. Que para mim seria o time ideal, tá? Que eu pedia antes, lá na época do Rafael Paiva, eu pedi esse time para vocês. Vocês que assistem nossas lives, nossos vídeos estão de prova. Para mim era a escalação ideal do Vasco, né? E o Felipe, essas mudanças aí me agradou bastante, né? E é algo que eu não esperava que o Rafael Paiva ia fazer tão cedo, né? Então é importante a gente mencionar o Felipe aí, pelo menos nessas mudanças, ele fez correto, na minha opinião, tá bom? Então é importante a gente mencionar isso aí. E o técnico do Vasco é o Felipe Loureiro, que vai assumir a equipe esses próximos 3 jogos. O Atlético Goianiense vem com Ronaldo no gol, Bruno Tubarão na lateral direita, provavelmente. Dupla de zaga, Adriano Martins, Alex Vinícius e Guilherme Romão. Rony, Baralhas, Haldney, Shailon, Derek e Luiz Fernando. Técnico Anderson Gomes. Eu particularmente conheço nem esse técnico aí, pra vocês terem noção. É um time já rebaixado, né, gente? Mas deu um trabalho lá no Palmeiras. Querendo ou não, já que o time tá rebaixado, os jogadores querem pelo menos mostrar seu futebol, pra caso algum clube que subir da Série B pra Série A veja um desempenho bom nele e contrate, né? Querendo ou não, o jogador não tá ligando tanto pro clube que já tá rebaixado. O jogador tá ligando pra questão profissional dele mesmo, né? Pessoal. Que é ele se destacando mesmo num time rebaixado, ele pode aí ir para outro clube aí jogar Série A novamente, né? É assim que funciona a vida de um atleta. E nós torcedores continuam torcendo para o nosso time de coração. Enfim, né? E aí tá aqui, ó. Ryan e Luiz Gustavo treinaram entre os titulares no primeiro dia de treinamento do Felipe Loureiro, do comando técnico. Então, na provável escalação já tem o Ryan como titular e também o Luiz Gustavo, né? Como dito anteriormente, o Maestro pretende dar maior minutagem para alguns meninos da base. No entanto, o time titular para o jogo contra o Atlético Goianiense será definido ao longo dos treinamentos durante a semana que aconteceu agora, né? Informação importante para a gente saber. Então, provavelmente o time já está definido, né? E aí, vamos saber 1 hora antes da partida. É que também está sobre o GE, e a escalação no GE é totalmente diferente, tá, do que a gente vê ali na Gazeta Esportiva. Ó, o Vasco encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Goianiense neste sábado, às 9h30 da noite, em São Januário. O jogo marcará a estreia do técnico interino Felipe Maestro, que deve fazer mudanças táticas e de peças na equipe. A tendência é que Felipe Coutinho volte ao time titular em um esquema com 4 jogadores no meio campo. Então vai ser realmente 4-4-2, né? 4 ali defensivamente e ali vai ser o Gumora, Matheus Carvalho, Leandrinho e ali mais pra frente um pouquinho o Felipe Coutinho. Pra mim a escalação ideal. E aí ele no ataque o Ryan e também o Verratti, né? Porque pra mim o Ryan é um jogador mais rápido, por mais que seja alto, é um jogador que traz mais mobilidade pro Verratti. O Verratti não é aquele jogador que fica correndo igual maluco. E no esquema tático do Rafael Paiva ele ficava correndo igual um doido, né? A gente via nos jogos. Então informação importante pra gente saber. E a provável escalação do GE aqui é a seguinte: é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique lateral direita, dupla de zaga João Vitor e Léo, lateral esquerda Lucas Piton ou Leandrinho, dupla de volante Hugo Moura e Matheus Carvalho e Sforza. Então ele vai pro 4-4-2 mesmo, né? E aí tá na dúvida no ataque, ou o Ryan ou o Emerson Rodrigues e também o Verratti. O Verratti é confirmado, e aí fica a dúvida, Ryan ou o Emerson Rodrigues jogando lá do Verratti, né? E ali a novidade que é diferente do Gazeta, né, o que a gente estava vendo durante a semana também nas informações, é que talvez o Sforza seja titular no lugar do Leandrinho, tá? Então é importante essa informação. E aqui o Luiz Gustavo pode ter perdido a vaga pro Léo. Não sei, vamos ver o que vai acontecer aí 1 hora antes da partida, né? Informação importante pra gente saber. Aí tá aqui, ó, Matheus Carvalho volta de suspensão e reforça o Vasco. A ideia de Felipe é testar mudanças e utilizar jogadores da base
nesta reta final. Por isso, Ryan e Leandrinho podem ganhar uma chance, o zagueiro Luiz Gustavo é outro observado pelo interino. Então, cara, ficou uma incógnita aí, né? Se vai entrar o Luiz Gustavo, se vai deixar o Léo mesmo. Enfim, uma escalação fala que é o Luiz Gustavo, outra escalação fala que é o Léo. Então eu não sei qual que é a certa. Depois das 4 derrotas seguidas no Brasileirão, uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem ficou mais difícil para o Vasco. No entanto, o clube ainda nutre esperanças de uma classificação para a competição internacional em 2025. A missão de Felipe é vencer os 3 jogos restantes, que é contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro, os 2 são em casa, e o último contra o Cuiabá já rebaixado. Então é importante a gente mencionar isso também. E óbvio, né, não dá para não mencionar isso aqui, que é os ingressos estão esgotados para a partida de logo mais aí entre Vasco e Atlético Goianiense, tá bom? Mais uma vez, torcida representando, né? É algo que é bizarro, algo que é normal, né? Torcida do Vasco representando mais uma vez, independente dos resultados dos últimos jogos, 4 jogos sem vencer, e nossa torcida lá apoiando como sempre, né? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no nosso canal que é importante pra caramba, ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo, ajuda muito mesmo, tá? Eu sei que é chato ficar pedindo, mas é importante você deixar o seu like, comentar sua opinião aí sobre a escalação, deixa a sua escalação aí nos comentários que é importante, tá? Pra gente mencionar e trocar uma ideia também. E lembrando, hoje tem livezinha pré-jogo pra vocês aí, tá bom? Então entra no nosso grupo do WhatsApp também, o link tá na descrição. Você que não entrou no nosso grupo do WhatsApp, entra lá que é importante, tá bom? Um beijo, tamo junto, fiquem com Deus, que o Vascão vença hoje, se Deus quiser. Vai ter livezinha pré-jogo e vou ver se vou fazer live pós-jogo, tá? Então, gente, é mais ou menos isso, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Saudações vascaínas.